E agora o terceiro passo é a solução, é eu entregar a minha vida para Jesus. Todo pecador precisa aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Mateus, Evangelho de Mateus, aonde você vai levar as pessoas lá na sua casa, em algum lugar que você tiver com um pecador, talvez você e ele, presta atenção, talvez você nunca mais vai ver essa pessoa. Talvez uma pessoa que está de viagem, talvez uma pessoa que mora em outro lugar, e ela está perto de você, não por um acaso. Deus colocou essa pessoa perto de você, para você falar do amor de Jesus para ela ter um encontro com Jesus, e pronto, teve um encontro com Jesus. Se você souber onde que ela mora, se ela mora na sua cidade, aleluia, bom demais, mas talvez não, e você não pode deixar essa pessoa passar batida. Evangelho de Mateus, capítulo 10, o versículo 32, é um dos versículos, 33, é um dos versículos que nós mais usamos para ganhar almas para Jesus, para mostrar para a pessoa, o evangelismo individual, quando a pessoa pode ler a Bíblia, e você levar ela neste versículo aqui, Mateus 10, 32, olha só o que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estais nos céus. Quem falou isso? Jesus. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. A gente evangeliza uma pessoa, a gente prega com as pessoas, e tem pessoas que falam o seguinte: apóstolo, eu já aceitei Jesus, desde o dia que antes de eu nascer, eu aceitei Jesus no ventre da minha mãe, desde que eu nasci, eu já sou dele, eu sou de Jesus. Talvez você já ouviu isso, pessoas falando isso, que já aceitou Jesus, e na verdade não aceitou Jesus. Aqui aí você leva neste versículo aqui de Mateus 10, 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Eu preciso de confessar Jesus diante dos homens. Quando a Bíblia fala homem aqui nesse lugar, é de uma forma genérica, está dizendo diante das pessoas. Quando eu tive um encontro com Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, foi de madrugada. A minha mãe intercedeu por mim. Bispa Suelene também, na época era jovem, intercedeu por mim aceitar Jesus. Várias pessoas intercederam por mim, mas minha mãe principalmente. Eu ouvi o clamor da minha mãe em meu favor. A importância de nós intercedermos pelas pessoas. A minha mãe, eu chegava da escola, nossa casa não era forrada, entendeu? E as paredes também não iam até em cima, era só a metade assim, as paredes da minha casa. E a gente ouvia tudo dos quartos. E chegava da escola, eu estudava à noite, não tive o privilégio de estar de manhã, não, dando à noite, irmãos. Trabalhava durante o dia, ia para o colégio à noite, e chegava em casa, escutava minha mãe no quarto dela orando, intercedendo para que Deus me salvasse. A minha mãe partiu para a eternidade. A minha mãe não viu eu aceitando Jesus. Mas é importante nós orarmos, irmãos. Quando nós oramos, por mais que nós morremos, mas a nossa oração não morre. Fala comigo assim: a minha oração não morre. A sua oração não morre. Por isso que é importante orarmos, porque talvez nós podemos morrer a qualquer momento, nós somos mortais, mas a nossa oração não, a oração permanece diante de Deus orando. E aí de madrugada, eu já dei meu testemunho aqui muitas vezes, eu cantei uma canção que a minha mãe gostava de cantar, que chamava Vento do Espírito, sopra neste lugar. E era quase 3 horas da manhã, era 2 horas e 38 minutos, 40 e poucos minutos. De repente eu estava numa casa, não era a minha casa, eu estava olhando uma casa para a minha vizinha, que a minha vizinha tinha viajado, e falava: Genivaldo, fica na minha casa para olhar a minha casa. Sempre que ela viajava, eu ficava na casa dela. O marido dela trabalhava no Banco do Brasil, e ela: você fica na minha casa. Eu ficava na casa dela. E eu estava no quarto, a casa forrada, não tinha ventilador ligado,
eu comecei a cantar essa canção. De repente um vento entrou no quarto, irmãos. Um vento que não era vento humano, era vento espiritual. E soprava as cortinas lá do quarto, soprava a minha roupa e cheguei a tremer naquele lugar. E naquela madrugada eu tive um encontro com Jesus. Eu falei: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. E eu lá no meu quarto, nem meu quarto, no quarto da casa da minha vizinha. Mas ali aceitei Jesus. Mas no outro dia, irmãos, era domingo. Isso foi sábado para domingo. No domingo, eu participei de um culto lá na casa da Bispa Suelene, que nem namorado não era. Mas teve um culto lá, feito pelos irmãos, reportando os cultos nos lares. O irmão Oswaldo, Leonan também fez o culto, e eu participei desse culto. Mas lá, não levantei a mão diante, lá e também nem fez o convite. Aí fui na igreja à noite. Na igreja à noite, estava super lotado de pessoas. E quando o apóstolo, na época bispo Joaquim Pereira, pregou a palavra e fez o convite: quem deseja aceitar Jesus como Senhor e como Salvador? Irmão, na mesma hora eu levantei a minha mão e vim para frente da igreja, uma igreja grande, vim para frente, irmão, e a glória de Deus caiu naquele lugar. Eu confessei a Jesus diante dos homens. Aceitei Jesus lá no quarto sozinho, mas pratiquei essa palavra, confessei a Jesus diante dos homens. Então não tem esse negócio de falar assim: eu já aceitei Jesus antes de eu nascer, quando eu nasci, a minha vida já é dele. É dele, mas você precisa aceitar diante das pessoas. Eu confesso Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Então olha só o que diz a Bíblia, aí versículo 33 agora. Aquele que não aceita Jesus, quando a pessoa faz um convite, irmãos, é importante fazer um convite para o pecador aceitar Jesus, como eu fiz ontem para essa pessoa, né? E ela aceitou. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Talvez quando você lê esse versículo, você fala: apóstolo, ninguém tem coragem de negar Jesus. Não, apóstolo. Quem nega Jesus, meus queridos, é só você começar a fazer o convite para os pecadores, que você vai ter surpresas terríveis, surpresas maravilhosas, que vai te alegrar muito o coração, mas surpresa muito triste. Eu já tive diante de pessoas na beira da morte, e fiz o convite para ela, li esse versículo, e ela falou: não quero Jesus, eu não aceito Jesus, eu não quero Jesus. Irmão, você fica assim estarrecido, você pensa: como que pode? A pessoa na beira da morte, no leito de hospital, que é o melhor lugar para ganhar almas para Jesus é nos hospitais, que a pessoa está com dor, está com enfermidade, e ele quer, meu Deus, ele quer, toma decisão. Mas eu já estive em hospitais, e já fiz o convite para as pessoas, e teve pessoas que falaram assim: não quero Jesus. Se você quiser orar por mim, você pode orar, mas eu não vou aceitar Jesus. Eu não quero Jesus como meu Senhor. Eu não quero. Se quiser orar por mim, pode orar, mas eu não quero Jesus. Então tem pessoas que negam Jesus. E aqueles que negam Jesus, Jesus também vai negar ele, irmão. Vai chegar a hora e falar assim: olha, eu não te conheço. Você não me aceitou lá na terra, não tem como. Eu também não te aceito. Eu não confesso você diante do meu Pai que estais nos céus. Então essa hora aqui é uma hora muito triste, muito dolorosa. Outro versículo que nós usamos para conquistar almas. Estamos ministrando como conquistar almas, os passos da salvação. Olha só, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Livro de Romanos capítulo 10. O versículo 9 e o versículo 10. Esse aqui é muito importante você levar a pessoa a ler, se a pessoa ler. Agora, se a pessoa não lê, você lê para ela. Mas se ela ler, é importante mais ela ler esse versículo de Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao versículo 10. Então são versículos que você vai dar o tiro, irmãos, certo, para conquistar uma alma, para trazer a alma, para apresentar o plano de salvação. Você tem que dar o tiro certo, você tem que levar a pessoa nos lugares certos, e mostrar para ela, e levar ela a ler, para ela saber que você não está inventando nada, está na palavra, está na Bíblia. Romanos 10, versículo 9. Se é uma condição, né? Se é condicional. Se com a tua boca
é com a tua boca, irmão. Não adianta eu confessar Jesus pelo meu filho, pela minha filha, não vai adiantar. É a boca dele, é com a boca dele, é com o sinal que ele der. Talvez, já tive também em UTI de hospital, já tive em lugar que a pessoa deu AVC, que a pessoa não fala, mas ela ouve tudo. Talvez você vai estar no hospital, vai estar numa casa, onde que a pessoa deu AVC. E ela deu de um lado que ela não fala, mas ela escuta tudo. E você sabe que ela não aceitou Jesus, que ela precisa de aceitar Jesus. Talvez é a última hora. Aí tem muitas pessoas, tem muitos de nós, irmãos, que vamos no hospital, a gente se compadece da pessoa, oh meu Deus, cura essa pessoa. Irmão, Deus te mandou lá, não foi para curar aquela pessoa, foi a última esperança daquela pessoa aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Mas quando nós vamos no hospital, nós temos aquela compaixão de curar as pessoas, achando que a nossa missão é curar o povo. A nossa missão, irmão, não é curar o povo, é apresentar o plano de salvação do pecador. Talvez você vai no hospital, é a última chance que aquele doente tem. Por isso no hospital você não pode cevar, trabalhar com ceva. Porque se for trabalhar com ceva em hospital, você vai no hospital. Você vai no presídio também, não pode trabalhar com ceva. Talvez pode ser a última oportunidade. Quinta-feira agora, estou agendado no presídio lá em Trindade, às 3 horas da tarde. Então o técnico não vou nem fazer o programa. Fazer o programa vai ser André e a pastora Natália vai fazer o programa. E a senhora Val vai estar conosco lá em Trindade. Às 3 horas em ponto eu estou agendado lá. Não posso chegar 3:02 que não me deixa entrar mais. 3 horas em ponto eu tenho que estar lá no presídio, para entrar no presídio. E não pode, irmão, presídio não é lugar de cevar também. É lugar de ser objetivo e falar para a pessoa aceitar Jesus, porque talvez na próxima vez que voltar, aquele preso já está morto. Ele pode ser morto a qualquer momento naquele lugar. Ele pode ser fulminado naquele lugar. E assim também é o hospital. Tem pessoas que vai cevando no hospital, vai lá, o doentinho está ruim. Não faz apelo para ele não. Eu vou levar o óleo da unção, ungir e orar para ele vai ser curado. Faz o apelo logo. Você não sabe o dia da manhã. A pior coisa na nossa vida, irmão, é quando você vai no lugar, você fica trabalhando com ceva, não faz o apelo. Depois recebe um telefonema de madrugada: apóstolo, pastor, fulano de tal morreu. Ah, meu Deus do céu! Quando você vai trabalhar com ceva, e vai cevar o doente, vai cevar o preso, e depois recebe o telefonema que ele morreu, irmão. Você tem uma acusação 24 horas, você carrega um peso para o resto da sua vida, porque você não fez o apelo para aquela pessoa. Porque se você fazer o apelo para ele, você fala: não, problema dele, eu fiz a minha parte. Mas talvez ele ia falar sim: eu livrei ele do inferno, irmão. Então nós não podemos deixar para depois, casa que nós vamos, que pessoas estão doentes, não pode. Tem que fazer um apelo imediatamente. Não é igual aqui na igreja, pode trabalhar com serva, que é diferente. Mas hospital e presídio, lugar que a pessoa está, você não sabe o dia da manhã. Então não pode deixar para depois em momento algum. Então olha só o que diz. Outra coisa, está falando da pessoa do AVC. Está lá com AVC. Ele não fala, mas ouve tudo. Tudo que você fala para uma pessoa que está com derrame cerebral, ele escuta tudo, irmão. Aí você fala, você lê essa palavra, bem baixinho, no ouvido da pessoa: você está me ouvindo? Deu bem com amor, o amor de Deus, e vai pregando. E prega isso aqui e fala: dê um sinal se você aceita Jesus como Senhor e como Salvador. Se você quer aceitar Jesus, dê um sinal com o seu, mexe com o seu dedo do pé, o dedão do pé. A pessoa faz assim, um sinal. Irmão, quando você vê aquele sinal, irmão, não tem coração que não quebranta. Quando você vê a pessoa que está no AVC, não fala, e você chega até ele, prega a palavra, fala do amor de Jesus e fala: você aceita Jesus como Senhor, como Salvador, dê um sinal, mexa com o dedo do pé, pisca o olho 2 vezes, e a pessoa consegue fazer isso, irmão. Ela não fala,
mas ela deu um sinal, e aquele sinal é o sinal que o céu está esperando para aquela alma aceitar Jesus. Aceitou Jesus, irmão, ela foi salva. Por isso que a igreja não pode ficar de braço cruzado. A igreja tem que estar nos hospitais, nos presídios, a igreja tem que estar nos lugares e fazendo apelo, fazendo convite para as pessoas. Então olha só o que diz aqui, versículo Romanos 10, 9, versículo que você tem que usar para ganhar almas para Jesus. E todos nós temos que ser conquistadores de almas. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, a palavra Senhor aqui quer dizer dono. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, irmão, e aqui a pessoa lendo, a pessoa que lê, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e se em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você confessa Jesus com sua boca? Confesso. Você crê? Creio. Então será salvo. Se confessar com a sua boca e crer no coração, será salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Repetir versículo 10. Porque com a boca, olha só, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, diz a palavra. Evangelho de João, deixa eu ver se está certo. Evangelho de João, Evangelho de João 1,12, está errado isso aí. Todo pecador precisa confessar Jesus. É 1,12. Evangelho de João 1,12. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12. Abre lá também. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aqui quebra o paradigma que muitas vezes as pessoas não gostam, que nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Se não aceitou Jesus, é o que de Deus? Criatura de Deus. À medida que a pessoa aceitou Jesus, ela passa a ser o que de Deus? Filho de Deus. Deixou de ser criatura e passou a ser filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam quem? Receberam Jesus como Senhor e como Salvador. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crer no seu nome. Então todo aquele que aceita Jesus passa a ser filho de Deus. Aquele que aceita Jesus está aceitando o plano da salvação. Aquele que nega está negando a única maneira de ser salvo. O quarto passo aí, fazer o melhor convite. Quantas vezes que a pessoa foi convidada para um casamento, foi convidado para um churrasco, foi convidado para um almoço. Não, esse convite maravilhoso, eu fui convidado para um banquete com uma pessoa muito importante. Meu querido, o melhor convite está aí, de Mateus capítulo 11, versículo 28. Evangelho de Mateus capítulo 11, todo mundo sabe de cor e salteado, mas abre lá, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 11, no versículo 28, até o versículo 30. É o convite de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Aqui o próprio Jesus fazendo o convite. Quantas pessoas ficam felizes de ser convidado pelo empresário, pela pessoa para almoçar na casa dela. Não, estou feliz, falando, então me convidou. Meu querido, aqui é o convite do nosso mestre Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim. Aqui Jesus não falou que ia até as pessoas, mas as pessoas vinham até ele. Ou seja, tomar uma decisão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração,
e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, talvez esse versículo para nós que estamos na igreja faz alguns anos, algum tempo, ele não tem assim aquele refrigério talvez como a primeira vez que você ouviu. E muitas vezes por esse versículo não ter este refrigério para nós, que nós já ouvimos ele tantas vezes, nós estamos na igreja há quantos anos, e muitas vezes por ele não surtir esse efeito mais em nossa vida, porque nós o acostumamos com ele. Mas tem muitas pessoas lá fora que precisa de ouvir isso, que nunca ouviu. E quando ele ouve, talvez lendo isso aqui, ele fala, foi Jesus que falou. Aleluia! Então eu vou até ele agora. Muitas vezes, irmãos, nós na igreja queremos coisas novas de Deus. Queremos coisas novas, e deixamos as coisas práticas da Bíblia de lado, irmãos. Por essa ganância nossa de querer o novo, uma ganância de querer mais coisas, revelações novas e nós esquecemos, irmãos, de coisas práticas da Bíblia, coisas que nós jamais podemos esquecer, de coisas antigas, coisas verdadeiras, coisa que muda a história de uma pessoa. Precisamos desses versículos e de levar para as pessoas. Não somente caçar coisas novas, não é isso aqui. Coisas práticas, coisas verdadeiras, em nome de Jesus. Então fazer o convite. Você aceita Jesus? Fazer categoricamente convite, irmão. Como juiz de paz. Ele fala, você aceita fulano de tal como a sua legítima esposa? Ele faz essa pergunta, irmão. Já até sabendo que o casal já foi lá. O casal já deu o nome, o casal já organizou tudo, o casal está vestido de noivo, todo bonito, mas o juiz de paz tem que fazer essa pergunta, né? Se aceita fulano de tal como a sua legítima esposa? E ele não pode só balançar a cabeça não, irmão. Ele tem que falar o quê? Sim, eu aceito. Se só balançar a cabeça, o juiz de paz vai dar uma danada. Opa, sim ou não? Ele tem que falar sim, eu aceito. E assim também a mulher, se aceita o fulano de tal como seu legítimo esposo, ela tem que falar, sim, eu aceito. Então, como no nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. O juiz de paz fala isso, né? Então, assim é a pessoa aceitar Jesus. Então, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a pessoa dá aquele baque. Aleluia. Você aceita? Fala, eu aceito. Aleluia. Aí qual que é o seu passo que você tem que fazer? Levar a pessoa, se está com a Bíblia, é importante ir com a Bíblia, mas se não está com a Bíblia, você leva a pessoa a fazer essa oração. Levar o pecador a confessar Jesus. Se está com a Bíblia, coloca a mão sobre a Bíblia, fazendo a oração do pecador. Uma oração simples, irmão. Aí a pessoa falando, repita comigo, você fala para ela, Senhor Jesus, está aí na folha, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Aqui não tem como falar pecado por pecado, então você fala todos. Perdoa todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me cobre com teu sangue e envia para fazer em mim morada o teu Santo Espírito. Irmão, essa oração. Não precisa de orar 15 minutos, 1 hora. Essa oração. Você fez o pecador fazer essa oração, você orando, porque ele não consegue orar. Você tem que ajudar. Da mesma forma que existe a pessoa que está gestante, ela precisa de outra pessoa para auxiliar no parto. Isso não precisa, para nascer uma criança. Algumas mães, algumas índias, algumas pessoas conseguem ela sozinha dar luz e cortar o cordão umbilical, mas é regra, não é exceção, não é a regra, porque a regra, na verdade, é precisar de uma parteira, precisar de um médico, precisar de uma enfermeira para auxiliar. Então toda pessoa que está ganhando uma alma, ele está ajudando a tirar está nascendo uma criança, está nascendo um bebezinho na fé, para a glória de Jesus. Então todos nós que ganhamos uma alma para Jesus, nós estamos ajudando, irmão, a fazer um parto. Então por isso pedir auxílio. Você pensa, não, mas para que isso? Já é um senhor barbado, ele consegue fazer. Irmão, é esses passos da simplicidade que tem que dar. Então é fazer essa oração,
Aí deu um exemplo, deu um modelo de oração. Você pode fazer qualquer tipo de oração, mas o alvo é o quê? Confessando a Jesus como Senhor, pedindo perdão dos pecados, pedindo para que o nome seja escrito no livro da vida e pedindo o Espírito Santo para fazer morada. É a oração do pecador, né? Aleluia. Tá aí. Com a simples atitude, a pessoa sai do império das trevas e vem para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus. Para lá em 1 Pedro 2,9, está escrito o versículo na folha, né? Está aí na folha. 1 Pedro 2,9. Mas vamos abrir lá a Bíblia? Está na folha, mas vamos para a Bíblia. A Bíblia que é o livro de Deus, né? 1 Pedro, um versículo que sou apaixonado também. Meu Deus da glória. Como tem versículo extraordinário na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. É uma coisa extraordinária esse versículo, irmão. Olha só o que diz. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Quem que nós somos? Raça eleita. Quem que é raça eleita? Aquele que aceitou a Jesus como Senhor e como Salvador. Não adianta a pessoa estar lá sem aceitar Jesus, falar que ele é raça eleita, ele não é raça eleita. Raça eleita é aquele que aceitou Jesus como Senhor e como Salvador. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê, irmãos? A fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou da onde? Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, diz a palavra de Deus. Então todos nós estávamos em trevas. Quem aqui que nasceu no berço cristão? Quem nasceu no berço cristão? Nenhum de nós, só a Josina Gabriela nasceu, aleluia. Mas mesmo nascendo no berço cristão, ela teve que fazer o quê? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Ela, graças a Deus, nasceu numa casa que ela foi gerada, né? O pai dela pôs a mão na barriga da mãe, ela estava lá dentro, o pai dela orando, abençoando, consagrando. Deu vários pastores que ia pregar na igreja, pedia para orar também, abençoando, profetizando bênção, pegava um violão e cantava para ela dentro da barriga da mãe dela, aleluia. Eu nunca vi o pai dela beber, fumar, praticar coisa errada, sempre o pai na Bíblia, orando, vamos buscar Deus, jejuando, que benção. Mas mesmo assim, quando ela teve uma idade assim de entendimento, ela teve que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador, porque filho de cristão tem que aceitar Jesus, não é cristão, não é? Filho de cristão não é cristãozinho não, irmão. Ele precisa de aceitar Jesus, ele precisa descer as águas. Meu pai é crente, a minha mãe é crente, então não preciso, eu já nasci dentro da igreja, fui levado bebezinho para a igreja, fui apresentado na igreja. Tem que aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Então olha só, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então fala, você estava nas trevas, mas agora você está na luz para a glória de Deus. Aquele que ganha almas, sábio é. Provérbios 11:30. Vamos lá, irmãos, Provérbios 11:30. Isso aqui é para nós motivar a ganhar almas para Jesus, aonde você estiver. A gente ganha alma é aonde está. Não tem que parar de trabalhar para ganhar almas. Lá no seu trabalho você ganha almas para Jesus. Lá onde você está, nós somos chamados para ganhar almas. Olha só o que diz Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então, para ganhar alma é sábio. Meu Deus, dá-me sabedoria para ganhar almas, porque somente com Deus dá sabedoria nós conseguimos conquistar almas para o Senhor Jesus, ganhar almas para o Senhor Jesus. Aquele que ganha almas promove festa nos céus. Vamos lá para Lucas 15:10. Tem muitas pessoas que ficam felizes de promover festa aqui na terra, irmão, né? Vamos promover uma festa, vamos fazer um evento, um congresso disso, um congresso daquilo, vamos promover um evento, promover uma festa. Mas quando nós ganhamos almas, irmãos, nós promovemos festa no céu. Lucas capítulo 15, versículo 10. Lucas 15, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas
é tido como o capítulo dos perdidos e dos achados. Então aqui Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo. Alguma tradução fala alegria. E outra tradução mais antiga fala a festa. A minha fala júbilo. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, lugar de júbilo colocar festa, há festa diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, irmão. Quando a pessoa confessa Jesus, então ele está aceitando Jesus como Senhor e como Salvador, ele está arrependido dos seus pecados, que é uma nova vida para a glória de Deus, então a festa no céu, diz a palavra de Deus. Então forte é aquele que promove festa nos céus. Vamos conquistarmos almas em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ganhar almas para Jesus. Aonde você estiver, cada um de nós, irmão, seu vizinho, o vizinho do prédio, o vizinho da casa, o vizinho da frente, o vizinho de trás, o padeiro, você vai ganhando a confiança dele para Jesus, o seu colega de sala de aula, quem estuda aqui, luta pelos seus colegas de sala de aula. Você não está na sala de aula pelo mero acaso. Deus te colocou lá com um propósito. Então pega o nome dos seus colegas, pega o nome dos seus professores e faz a intercessão pelos seus professores. Professores ateus, professores incrédulos, professores terríveis. Mas por isso que é importante ter pessoas de Deus no meio da sala, né? Quem já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Não é não? Não tinha lá um aluno, aleluia, firme no propósito? Um professor traumatizado, um professor cheio de traumas, decepcionado com Deus, mas o aluno bateu firme e graças a Deus venceu para a glória do Senhor Deus de Israel. Por isso que aonde Deus te colocou, você é um conquistador de alma. Se pensar você, eu tenho que ter o tempo integral para me ganhar almas para Jesus. Eu não tenho um tempo integral. Meu irmão, no campo missionário é onde você está trabalhando, é o maior campo missionário que tem. Para você ser o sal, para você ser a luz, para as pessoas olharem em você e ver a diferença. Lá no meio do trabalho, irmão, que lugar difícil, povo virado talvez, angustiado, mas você está lá dentro, dando a palavra, apaziguando a situação, e eles vão vendo a sua vida transformada em nome de Jesus. Amém?